Uma boa tarde, amados. Graça e paz do nosso Senhor. Eu quero aqui trazer mais uns acréscimos, um pouquinho sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre a presciência de Deus, em que Deus anteviu tudo, ok? Desde já, eu quero dizer que eu estou triste com a situação que está acontecendo. Irmãos que acompanhava há bom tempo, o irmão Pedro do canal ID, o irmão Igor do canal Venha o Teu Reino, enfim, irmãos que estavam ali restaurando a verdade sobre vários assuntos, restaurando o caminho, e começaram a trilhar um caminho do calvinismo, infelizmente. Queira eles dizer que não é calvinismo, mas é um calvinismo moderno, vamos dizer assim, restaurado. Não estou pegando a onda de ninguém, seguindo ninguém, mas a gente que tem um pouco de discernimento, estuda a palavra, examina a palavra, a gente consegue identificar, perceber quando o ensino está errado, está fugindo da palavra ou não. Eu oro por esses irmãos para que Deus abra o entendimento, a mente deles, abra os olhos dele novamente, despertem ele, E porque esse ensino é muito perigoso, o ensino do calvinismo, porque principalmente falar, não, Deus nos amou, um amor misterioso, secreto, não questione o beneplácito da vontade de Deus, é Deus quem decide. Isso vai tornando a pessoa, sem perceber, arrogante, tornando a pessoa soberba, se acha privilegiadas mais do que outras pessoas, porque a mim poderia ser outra pessoa que Deus escolhesse, amasse. Não, mas Deus escolheu a mim, entendeu? E camuflar isso com um assunto de, não, é para algo, uma função, ministerial, o sacerdote. Deus poderia ter escolhido outra pessoa. Enfim, só um exemplo. Imagine a pessoa no lugar de outra pessoa, está no lugar de outra pessoa que não é da igreja, entendeu? Não conhece a fé, e vir outra pessoa falar, ensinar isso para ela, ficar falando essas coisas para ela. Deus me amou, por isso me elegeu, um amor misterioso. Deus não amou outros como me amou. Deus não escolheu outro como me escolheu. Como é que essa pessoa se sentiria? Poxa, que algo estranho é esse? Entendeu? Que mensagem esquisita é essa? Que evangelho é esse? Deus não faz acepção de pessoas. Não estou entendendo. Entendeu? Então, irmãos, pessoas que têm pouco conhecimento, não examinam as escrituras, ficam confusas em meio a tudo isso. Entendeu? E é muito triste o que está acontecendo. Entendeu? Minha oração é para que eles despertem, e cuidado, ao ensinar esse evangelho dessa forma, sobre essa eleição. A eleição que eu entendo, que eu conheço na palavra de Deus, é com base na presciência de Deus. É o que está escrito, ponto final. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, ponto final. Eleitos segundo a presciência de Deus. Nos elegeu nele, em Cristo, numa pessoa. Há um critério. Deus prova o teu amor para com toda a humanidade, para conosco. Nós ainda éramos pecadores, caídos. Deus prova o teu amor enviando o teu Filho para a redenção de toda a humanidade, de todos os homens. É a vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento, que se arrependam, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que Deus sabe que nem todos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Deus sabe que nem todos vão se arrepender. Entendeu? Eu não vou falar aqui do assunto, a questão das nações e de quem será condenado, das nações restantes, que isso é outro assunto, sobre o milênio, a gente explica isso. Mas vou focar aqui na questão da Deus anteviu tudo, a sua presciência. Por exemplo, Apocalipse 3:21 vai falar, ao que vencer. Não está dizendo ali, ao que eu amei com amor secreto, um amor, misterioso, só eu sei, não questione minha vontade, meu beneplácito da minha vontade, eu escolhi, decretei amar, escolhi, vou chamar essa pessoa, ponto final. Não está dizendo, há o que vencer.
ao que vencer. Condicional. Está aberto a todos. Mas Deus já viu na tua presciência aqueles que iam vencer em Cristo. Ao que vencer concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, Cristo falando em Apocalipse 3:21. Assim como eu venci e se assentei no trono com meu Pai. Cristo venceu, ele é o cabeça, ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, seguindo Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o mediador, né? Que é o nosso modelo, que é o eleito de Deus, e se permanecermos neles, vencermos, permanecer na sua obra, no teu amor, na obra que Deus preparou de antemão. Ele anteviu aqueles que iam caminhar, trilhar esse caminho em Cristo, nele, né? Ia vencer, portanto, eleitos nele, nos elegeu nele, no sacrifício de Cristo. Deus preparou uma obra ali em Cristo, a obra da fé, né? As obras que Deus preparou de antemão, as obras da nova aliança, andar em Cristo, ponto final. Cristo foi o critério, é o critério, ele é o eleito de Deus, e se permanecermos nele, perseverarmos, ser fiel até a morte, até o fim, ponto. Destino final, eleitos, salvos, porque não se separa eleição de salvação. Apocalipse 7, no versículo 9, vai dizer que João via uma grande multidão que não podia enumerar, e essa multidão clamava com grande voz: salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Ali não é os eleitos, segundo a presciência de Deus, venceram, vieram da grande tribulação, venceram e clamam com grande voz: salvação ao nosso Deus. Não se separa eleição de salvação. Não se separam, estão juntos, estão completamente ligados, conectados. É claro que o eleito, segundo a presciência de Deus, que vencer, será salvo. É claro que o que será salvo, né, foi salvo, né, em Cristo Jesus, é o eleito, e nesse propósito, nesse destino previamente estabelecido por Deus, tem um propósito dentro dele, que será rei e sacerdote, e governará com Cristo, reinará sobre as nações com Cristo. Ponto, a gente sabe disso. Eu não preciso filosofar, pegar a questão da eleição, separar e criar uma confusão. Isso é perigoso, irmãos. Está entendendo? Apocalipse 3:21 vai dizer: ao que vencer, lhe darei, concederei, que se assente comigo no meu trono. Aí no versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse, João agora é transportado em espírito na perspectiva de Deus. Ele sai da sua perspectiva, a sua perspectiva é a linha do tempo. Ele tem que vencer, ele não chegou ao futuro, ele não sabe. Entendeu? É revelado ali na sua palavra o que vencer, somos exortados a perseverar, a ser fiel até a morte, entendeu? Enfim, para poder chegar ao destino estabelecido por Deus. Predestinação é um destino previamente estabelecido. Deus estabeleceu o destino, decretou o destino, ou seja, quem vencer, quem permanecer em Cristo, ser fiel, pronto, vai chegar a esse destino estabelecido por Deus. Deus não predestinou escolha, Deus, enfim, de jeito nenhum. Deus predestinou o destino que cada pessoa vai trilhar, vai seguir com a sua livre escolha. E vai dizer ali: e vi tronos, e se assentaram sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. Isso aqui aponta para os 12 apóstolos, é claro, né? E sobre nós também. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. João agora está vendo na perspectiva de Deus. Deus está mostrando a ele a revelação, Apocalipse. Olha, ele está vendo, ele viu. Na perspectiva de Deus, Deus é atemporal. Para ele, presente, passado, futuro, é a mesma coisa. Deus é atemporal. Ou seja, Deus já viu aqueles que iam vencer. Deus já viu os que assentaram sobre o trono. Já aconteceu para Deus. Está entendendo? Já aconteceu.
Para a gente ainda não, isso está no futuro, mas para Deus já aconteceu. Para Deus, ele já viu aquelas almas que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, pessoas dando testemunho, né, de Jesus, sendo degolado, sendo fiel até a morte pelo testemunho, ou seja, a sua vida andando nas obras que Deus preparou de antemão, vencendo em Cristo. Viu as obras, eles praticando essas obras em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, essas obras da fé, dando testemunho, sendo fiel, vencendo pela palavra de Deus. Deus já viu, anteviu de antemão. Deus previu tudo, anteviu tudo. Para ele já aconteceu. Por isso ele pode dizer, por isso ele revela um furo de reportagem. Ele já anteviu, então ele revela para nós antes. Olha, se você vencer, o teu destino será esse. Se você permanecer no meu filho, será esse o teu destino. Não significa que eu te escolhi, que eu te amei mais do que o outro, entendeu? Um amor misterioso, é o beneplácito da minha vontade, entendeu? Um amor secreto, um amor ser igual, te amei mais do que o outro, por isso eu te escolhi. Não, nos elegeu nele, em Cristo. Deus anteviu, eleitos segundo a presciência de Deus. Ponto final, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Ele sabe, ele viu aqueles que venceriam, ele viu aqueles também que com o tempo ia estar caminhando, ia perseverar, ia estar perseverando, ia estar sendo salvo, mas o teu nome foi riscado do livro da vida. Não é que Deus quis riscar, não é que essa pessoa não estava sendo salva, é que ela tem o começo, meio e fim, ela tem que perseverar. Essa pessoa decidiu se apostatar, não venceu, e começou a pecar deliberadamente, caiu da graça, se apostatou, se entregou ao pecado, à iniquidade, portanto teu nome é riscado. Todo aquele que pecar contra mim, eu riscarei o teu nome do meu livro. Então Deus até isso revela, porque ele já anteviu também pessoas que estão em Cristo por um tempo, caminhando, talvez 10, 5, 15 anos, 20 anos, enfim. E com o tempo ia se esfriando, ia se apostatar, ia cair da graça, portanto Deus risca. Deus não risca, Deus está riscando o nome do livro da vida porque um dia o nome dessa pessoa estava lá. Estava lá. Se Deus está riscando, é porque teve lá um dia. A pessoa estava sendo salvo, mas tem que perseverar. Há um processo na nossa linha do tempo. Então também tem isso, Deus já viu, que a pessoa não ia perseverar, mas mesmo assim o chamou. Porque Deus é justo. Talvez essa pessoa, um tempo ali, cumprindo o propósito, Deus queria salvar, mas ela foi usada, salvou pessoas, deu testemunho, cumpriu o propósito de Deus ali também, enfim, mas Deus queria salvar, mas a pessoa não quis, a pessoa não perseverou, a pessoa desistiu, se entregou ao pecado. E foi a vontade de Deus? Deus queria que essa pessoa se perdesse? Não, não queria. Deus é justo, Deus é bom. Ele decretou que todos aqueles que crêem em Cristo, receber o Filho, crê na obra redentora do Filho, Deus daria do teu espírito para essa pessoa, como selo, como penhor, como a primeira garantia da herança, para nos auxiliar, nos ajudar em nossas fraquezas. Para nós em oração, estudo da palavra, nos santificando, nos aperfeiçoando a imagem de Cristo. O Espírito é nos dado para isso, e a tua palavra. Há uma sinergia, nós trabalhamos, perseveramos, confirmamos a nossa salvação, trabalhamos na obra da fé, negando a nós mesmos, pedindo graça, força a Deus, caminhando para estar em Cristo, desejando essa salvação que vem de Deus através do teu Filho Jesus. Salvação vem dele. E Deus é tão maravilhoso na sua soberania que deixa nós participar, né? Nessa salvação, irmãos, que ele preparou em Cristo. Vem dele, mas ele não vai nos forçar,
nos salvar obrigatoriamente. Pronto, por cima de pau e pedra eu vou enfiar a salvação a goela abaixo, porque eu escolhi essa pessoa, eu sou Deus, eu sou soberano, eu faço o que eu quero. Irmãos, não é assim. Isso é calvinismo. Não existe isso na palavra de Deus. Deus é amor e quer que todos os homens se relacionem com Ele por livre e espontânea vontade, em amor. Tá entendendo? Então, eleitos segundo a presciência de Deus. Deus anteviu tudo. Deus mostrou a João na sua perspectiva, no Kairos, na eternidade, que Deus já viu aqui, João. Já vi tudo isso aqui acontecendo. Ao que vencer, eu concederei isso. E vi tronos. Aí Deus mostra a João os vencedores, uma multidão. Mostra a ele a condenação da prostituta da Babilônia. Mostra a ele a besta, o falso profeta. Mostra a ele sendo lançado num lago de fogo. Pelas escolhas que fizeram. Tá entendendo? Deus viu aqueles que praticariam a obra da fé. Que estariam em Cristo. Que estariam no sacrifício do Filho. Crendo nele, perseverando e sendo fiel, se santificando. Portanto, seriam dignos em Cristo, pelo sacrifício do Filho, eleitos em Cristo. Ok? Isso é verdadeira eleição. Portanto, Pedro fala na sua carta, no capítulo 5. Essa é a verdadeira, genuína graça de Deus. Mas o que ele falou no capítulo 1? No versículo 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência é presciência. Deus anteviu, Deus previu. Não tem outra palavra, não preciso filosofar em cima dessa palavra para inventar outra, para, entendendo? Defender uma doutrina, um ensino errado, irmãos. Prejudicial. Não precisa inventar. Presciência é presciência. Então a gente fica com a verdade, com a palavra de Deus. E ponto final, eleito segundo a presciência de Deus, na base em que Deus anteviu, viu aqueles que seriam salvos, viu aqueles que estariam no Filho, viu aqueles que estariam andando na obra que Deus preparou de antemão para a salvação e redenção dessa pessoa, em Cristo, sendo fiel, perseverando, se santificando, em Cristo, pelo Espírito, pelo amor de Cristo, amando a Deus. Deus viu essas pessoas, irmãos. Ok? Deus anteviu ele enviar o teu Filho, ele prova o teu amor para conosco, enviando o teu Filho para a redenção de toda a humanidade, mas ele viu que nem todos iam aceitar esse sacrifício, esse amor que ele nos deu de presente, enviar o teu Filho, mas ele viu que muitas pessoas iam crer, iam perseverar, iam estar no Filho, iam permanecer fiel no Filho, iam dar testemunho. Por isso, eleitos segundo a presciência de Deus. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe e tenha uma boa tarde, até breve.